Fernando, mostra aí a capa do livro. Mostra aí. Você foi buscar, então mostra aí, ó. O livro está saindo pela Companhia das Letras, não é? E é o primeiro volume, é a biografia volume 1, não é, Fernando? E quantos volumes você imaginou para esse livro? Eu tinha imaginado originalmente fazer um volume, fazer a história toda num volume, porque o que tinha sido combinado entre o personagem, o presidente Lula, e o editor, Luiz Schwartz, e eu, naturalmente, era fazer uma história que começaria... a gente abandonaria a infância, a juventude, que é uma história já bastante difundida, já tem até filme, o Barretão fez um filme sobre a infância e adolescência do Lula, e nós chegamos à conclusão de que o melhor seria, aliás, foi sugestão do próprio presidente, que o melhor seria começar do momento em que ele se converte apenas de uma liderança sindical num ator político importante do Brasil. E, grosso modo, o livro começaria na prisão dele de 1980, que eu assisti, eu estava lá, eu era deputado, havia um pequeno grupo de deputados de esquerda, a maioria foi para o PT, eu fui o único que continuou no MDB, depois da liberação, da criação dos partidos, e me aproximei do Lula, assisti e tal, então estabeleceu-se que o livro deveria começar com a prisão dele de 1980 e terminar com o momento em que se encerrava o governo dele, final de 2010, no momento que ele passasse a faixa para Dilma Rousseff, para a presidente Dilma Rousseff, acabava. Tá bom, tá de acordo, estou de acordo, todo mundo de acordo. Comecei a trabalhar com ele já em 2011. Aí tem uma pequena particularidade, um pequeno making-off, um pequeno subsolo da história, que eu já tinha tentado fazer esse livro, tinha tentado com ele fazer esse livro quando ele tomou posse na primeira vitória dele, em 2002. A minha ideia era me inspirar num livro que você, Mário Vitor, talvez eu tenha lido, um livro pequenininho, escrito pelo James Schlesinger, que era muito próximo do presidente Kennedy, era o ghostwriter, era o cara que fazia os discursos, as falas do presidente Kennedy, tinha sido assessor dele no Senado, quando ele era senador, e quando Kennedy se elege presidente, Schlesinger pretendia fazer um livro sobre os bastidores da presidência, a partir da presidência. Então, ele ia montar uma barraca ali do lado do Salão Oval e, quando terminasse o governo, publicar um livro contando o que é ser presidente dos Estados Unidos. Um livro que não
não se concretizou como planejado, pelo que todo mundo sabe, o Kennedy foi assassinado, acabou. Mas a minha ideia era fazer algo semelhante. Lula não topou. A Dilma foi eleita e, no primeiro ano depois da vitória dela, portanto, 2011, primeiro ano de governo dela, eu estava muito cansado, muito cansado. Tinha, não sei que livro eu tinha acabado de escrever, e resolvi tirar uma semana de férias e fui para a Europa com a minha netinha. E toco o telefone celular e me chama o Ottoni Fernandes, que era o vice-ministro do Franklin. O Ottoni me diz, bom dia, ele seco, tão seco quanto o Franklin, poucas palavras. Bom dia, Fernando, tudo bem? Como vai, Ottoni? Como vai, Ottoni? Tudo bem? Falou, o presidente está convidando você para tomar um café da manhã com ele amanhã cedo, aqui no Instituto Lula. Onde você estava? Eu estava em Paris. Aliás, não estava em Paris, estava numa cidadezinha do interior da França. Estava em Aix-en-Provence. E aí eu falei, olha, Tony, se for alguma coisa grave ou urgente, eu estou fora do Brasil, mas eu tenho condições de tomar um avião hoje à noite, chegar aí amanhã cedo, hora do almoço, estou aí. Ele falou, não é urgente nem grave. Faz o seguinte, continua suas férias aí com sua neta, e quando você chegar, você nos procura, o presidente quer te ver. E foi aí que surgiu, ele contou, o Lula me contou, que ele tinha ido, eu não me lembro se foi a Guiné ou ao Benin, já com o ex-presidente, e ao chegar lá ele encontrou um cara que tinha sido enviado pelo New York Times para propor a ele uma biografia. E que ele ficou com aquilo martelando na cabeça, dizendo, mas deixar um gringo fazer minha biografia, um cara que não conhece a realidade brasileira, que não conhece nossas contradições, e se lembrou da minha insistência e falou com o Ottoni, vê se você acha o Fernando. Por que eu estou contando isso, esse subsolo? Porque tem muita gente que acha que o Lula só decidiu autorizar uma biografia quando ele teve o tumor na garganta, quando ele teve uma noção da finitude dele, de que ele poderia morrer como todo mundo, que o câncer teria sido um start. Não é verdade. Eu comecei a gravar com ele em julho de 2011 e o tumor apareceu em outubro. Tanto que numa das últimas páginas do livro aparece uma foto em que eu estou gravando com ele já de cabeça pelada, sem barba, com a seringa, a agulha. Na sessão de quimioterapia, não é? Durante a sessão de quimioterapia, na casa dele, ele já tinha tido alta no hospital, estava em tratamento. Lá no finzinho do livro tem uma foto que eu pus. Eu não gosto de botar foto minha nos livros, para não parecer uma coisa exibicionista, enfim. Mas essa é uma foto que é um registro de que eu já gravava com ele nos primeiros dias. Mas aí os médicos disseram que ele não podia, que era uma temeridade, ele com um câncer na laringe, passar horas e horas e horas usando a garganta. Então, suspendemos o trabalho e eu aproveitei esse período de proibição de falar com ele para entrevistar pessoas que eu sabia que eu ia usar no livro. Muitas delas, inclusive, não entraram nesse primeiro volume, vão entrar no segundo.